noite a todos. O som tá bom? Não, né? Tá baixo. Tá baixo. Vamos. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Os nossos abraços aos internautas que nos assistem. E vamos dar sequência a mais uma noite de estudo do livro Os Mensageiros. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o capítulo 35 e 36, né? Cujos subtítulos é o culto doméstico e mães e filhos, respectivamente. Então, neste capítulo 35 e no 36, nós vamos tratar de um assunto central. Alguém já leu o capítulo anteriormente em casa? Qual é o tema central, então, que nós vamos tratar nessa noite? Reunião de família, mais especificamente, o culto do Evangelho no lar. Isso, muito bem. E aí eu faço a primeira pergunta para vocês. O culto do Evangelho no lar surgiu com o Espiritismo? Surgiu com Kardec, com Chico, ou não? Não surgiu. Muito bem, parabéns. De onde é que surgiu então? Na casa de Simão Pedro. Pois é, de Simão Pedro, é verdade, né? Então, muito bem. E é interessante porque, se vocês tiverem interesse, nesse livro aqui, olha, Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. É interessante porque o Neio Lúcio ele vai falar, né, ao longo deste livro, mas sobretudo no primeiro capítulo, ele fala um pouco dessa história do culto do Evangelho no Lar de Simão Pedro, né? E é interessante que quando a gente fala de culto no lar, Emmanuel faz, bem no início desse livro, um comentário inicial, né? E ele nos destaca o seguinte aspecto, né? Que quando o Evangelho penetra o lar, o nosso coração se abre mais facilmente à porta ao Mestre Jesus. Vou ler de novo. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino, ao Mestre Jesus. Fica mais fácil. Fica mais fácil. E por que fica mais fácil? Abre o canal espiritual. Então, quando a gente está falando em abrir o canal espiritual, o que a gente está falando mais especificamente? Fazer a conexão. É a nossa mente se conectar com outras mentes, com as mentes de outros espíritos, muito bem, os espíritos encarnados. E o que acontece nessa conexão? Essa conexão, ela nos permite o quê? A troca. Na verdade é de receber a intuição, não é? Oi? O aprimoramento através da mensagem que vai ser lida, não é? E quando a gente faz o culto do Evangelho em casa, geralmente a gente faz sozinho ou faz com a família, com o restante das pessoas que moram conosco? Depende. Tem pessoa que mora sozinha. Então, nós não vamos esperar reunir outras pessoas, né, outros encarnados, para a gente fazer o Evangelho, não é? Certo ou não? Muito bem. Mas os desencarnados estão sempre presentes. E são desencarnados, esses desencarnados são os mentores ou o mentor daquela pessoa? Ou existem outros desencarnados que ali vão? Outros desencarnados. E por que eles vão lá? Na sua casa. Primeiro, você deixou a chave? Você deixou entrar? Você fez um convite, né? Você fez um convite. E o convite é mental, é vibracional, né? E só acontece também a permissão da entrada se os seus amigos espirituais, se a equipe espiritual que protege o seu lar permitir. Por isso da importância não só da prece inicial antes do Evangelho, mas sobretudo a prece diária.
Porque é igual uma construção de uma casa. A gente só vai ter a proteção na medida em que essa construção vai acontecendo. A gente só vai erguer a casa quando você, né, fechar todas as paredes, botar a janela, o telhado, não é assim? Da mesma forma funciona essa proteção dentro de casa, para que aqueles que precisam ouvir o Evangelho, eles tenham a condição de ouvir, de refletir e ser encaminhado. Certo? Muito bem. Então, depois dessa introdução inicial, eu vou ler alguns trechos, na verdade, desses 2 capítulos, né? Porque vale a pena nós refletirmos. Então, este capítulo começa quando André Luiz, junto a Aniceto e outros espíritos, adentram uma casa simples, né? Mais humilde, de um local, de um determinado bairro lá no Rio de Janeiro, mais especificamente em Guanabara. E aí eles adentram esta casa lá pelas primeiras horas da noite, 18 horas, 19 horas, né? E a dona da casa era a dona Isabel, a costureira, que tinha ficado viúva esqueci o nome do senhor aqui, do Isidoro, do seu Isidoro, né? O seu Isidoro já tinha desencarnado há algum tempo. E eles tinham 5 filhos, 4 meninas e um menino, né, que era o mais velho. E aí eles são levados, eles chegam a esta casa para acompanhar a realização do Evangelho no lar. E veja só que interessante que o Aniceto observa. As meninas são entidades amigas de nosso lar, quer dizer, por alguma afinidade ou porque elas já tinham morado no nosso lar, lá na colônia espiritual, né, tinha uma certa afinidade, talvez por isso explica o porquê que eles foram juntos, né, acompanhar esse Evangelho. Que vieram, então ele continua, essas meninas vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na terra. Elas tinham uma missão e também a necessidade do resgate, que a gente vai entender qual é, né, em breve. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede da região inferior, que era o rapaz, que a gente vai perceber o comportamento mais detalhado no outro capítulo. De fato, o André Luiz identificava perfeitamente aquela situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Sabe aquela coisa quando você chama alguém lá na tua casa para fazer o Evangelho? Sempre tem alguém que vai porque é meio, não é porque a mãe e o pai pediu para ir, né? E vai meio quase que arrastado. Então é ele. E olha que interessante, né? Que a espiritualidade então observa e descreve a vibração que ele apresentava, que ele tinha, né? Quer dizer, ele não se revestia de uma substância luminosa. A percepção do corpo espiritual, da aura, né, daquele ser, não era tão luminoso como a das suas irmãs. Com tamanha naturalidade, eles se sentaram todos em uma mesa e ele, André Luiz, compreendeu a antiguidade daquele abençoado costume familiar. Então eles já faziam aquilo há muito tempo. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou que a pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. E aí todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos, inclusive o Isidoro, né, que era o marido da dona da casa, dona Isabel, e alguns companheiros mais íntimos do canal permaneceram ao lado da dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. O que aconteceu ali? Por que as luzes se tornaram mais intensas? Oi? Da vibração, e também porque entidades mais evoluídas estavam chegando ali e estavam também contribuindo para que aquele ambiente pudesse ser protegido, pudesse ser amparado,
não é? Para que aqueles ensinamentos que deveriam ser discutidos e refletidos pudessem acontecer no clima de maior harmonia possível. E aí a pequena Nelly fez uma prece, bem comovente, segundo André Luiz. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permite, Senhor, que tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre assim seja. Uma prece comovente, né? Para uma criança que tinha seus 9 anos, né? Então a questão de fazer prece, né, não depende da idade, né? Depende daquilo que nós temos no nosso coração. Mesmo que não sejam as palavras mais bonitas, mesmo que seja com os erros de português, mas o mais importante é a vibração, é o sentimento da prece. E a dona Isabel então pediu à filha mais velha, que é a Joaninha, que lesse uma página instrutiva e consoladora, e que em seguida pudesse também trazer algum fato do noticiário comum, corriqueiro, porque eles tinham o hábito de pegar um recorte do jornal e aproveitar aquela notícia para talvez também fazer uma outra reflexão e que pudesse, né, juntar as duas coisas, quer dizer, a leitura evangélica com aquele acontecimento e tirar um ensinamento disso. Olha só que bacana, né? Muito interessante. E aí, ela lendo então um capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão, né, a irreflexão, e um episódio triste do Jornal Leigo. Bom, a primogênita então, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se, então ela começa a falar sobre essa reportagem, e essa reportagem tratava de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitura estava trêmula, estava sensibilizada com aquilo. Assim que a Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento. Olha que interessante. Ela não abriu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela abriu o Novo Testamento. Como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Por que eu quis focalizar isso? Desculpa, por que eu quis focar essa questão do Novo Testamento? Porque, veja, há pessoas que nós conhecemos, muitas vezes, que são de outras denominações religiosas, e que todos nós sabemos que, se a prece é importante, se essa ligação com o mais alto é importante, nós precisamos nos instrumentalizar de conhecimento para trabalhar dentro da fé do outro aquilo que ele pode utilizar. Porque como é que a gente vai falar para um evangélico, para um católico, para que ele faça a oração, para que ele reúna a família? Mas o que eu vou ler? É difícil. Então, é difícil se a gente, né, não souber orientar e não conhecer direito a religião do outro, né? Bom, aí ele continua. A mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E aí ela fez a leitura do versículo 31 em voz alta. Antes disso, é importante a gente dizer o seguinte, que naquele processo de preparação e quando ela abre o Novo Testamento, André Luiz destaca que o Isidoro, ele auxilia na abertura daquela página, daquele capítulo, daquele versículo. Olha que interessante. Ou seja, muitas das vezes, quando nós abrimos um livro para fazer a leitura do Evangelho no Lar, possivelmente, na grande maioria das vezes, há ali, né, aquela interferência benéfica a nosso favor, e o que nós estamos precisando para que a gente medite naquele ensinamento, naquelas palavras. E aí, né, frente ao que ela leu, né, e aí é interessante que ela coloca assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. O André Luiz, então, observou um fenômeno curioso, né, que
um amigo espiritual que ele tinha reconhecido de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, se aproximou da Dona Isabel e colocou a destra, a mão, sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, o Aniceto explicou a André Luiz, né? Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Ou seja, cada um vai compreender de acordo com aquilo que ele já tem de conhecimento, de bagagem. Oi? De patrimônio espiritual, de valores, de conhecimentos anteriores, né? Porque veja que ela estava falando ali com crianças. Crianças que tinham 5, 7, 9 anos, se não me engano a outra tinha 12, o mais velho tinha acho que 19 ou 17. Não eram, né? Ali a maioria eram crianças, né? Em tenra idade. Nosso mentor, o André Luiz continua, nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecer-me a súmula de extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Que luz é essa? É a matéria mental, aquilo que irradiava daquela entidade para que a Dona Isabel pudesse captar aquela forma pensamento, que nós traduzimos por intuição, para que ela pudesse então falar, né, também com, lógico, um pouco do seu conhecimento e das palavras, porque a gente sabe que num processo mediúnico, né, dependendo também do grau de consciência, mais consciente ou inconsciente, sempre tem também um pouco de nós, né? Bom, e aí ela começa então a dizer: lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida, com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Era importante que ela pudesse, junto aos filhos, mostrar, né, a importância do não julgamento e de compreender, né, valores como, por exemplo, a questão do próprio amor, de que quem ama não atenta contra a sua própria vida, não atenta contra a vida do outro, procura fazer o bem. E é interessante, né, porque aí eu fiquei pensando, puxa, nós estamos no mês de setembro, né? É o chamado Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. É interessante, né? E justamente nessa data, dentro do mês de setembro, a gente também traz isso, né? Então, obviamente, não é por acaso que estamos abordando isso, né? Quantos e quantos que se aproximam para ouvir, para compreender, né? Para resgatar a esperança dentro de si mesmos e a confiança nesse Deus que é bom, que é justo, que nos dá as dificuldades para o aprendizado, para continuarmos a nossa jornada com mais segurança, compreendendo, né, de que é preciso tolerância, é preciso paciência, é preciso boa vontade, persistência. E também, se a gente imaginar, né,
geralmente uma das principais causas está a questão em relação ao suicídio, está as questões que envolvem o sentimento, o relacionamento. Não é verdade? As decepções. E veja que a gente está falando de um tema que é o Evangelho no lar, e o lar nós sabemos que é formado por várias pessoas. O companheiro, a companheira, os filhos, os avós. E aí veja que é importante a gente compreender o quão é importante as nossas relações. Porque se nós estamos junto a pessoas que geralmente podem estar depressivas, podem estar aí se isolando socialmente, né? É preciso que a gente tenha atenção a isso. E é importante que dentro da formação ou do dia a dia, né, lá nas nossas casas, que a gente tenha esses momentos de diálogo, de reflexão sobre esses assuntos também que acontecem no dia a dia, para que a gente possa trazer um ensinamento evangélico para a melhor compreensão, como a dona Isabel estava fazendo com as suas crianças. E aí ela continua: a mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras são as criaturas que começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física, antes de desencarnarem. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, em todas as classes sociais, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas, daquilo que é mais importante na nossa vida, que a gente deveria dar mais valor, e nós muitas vezes não damos. E aí ela faz uma comparação. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, as nossas sombras, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade, com dificuldade da gente se desapegar das questões materiais, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa forma possessiva de nos relacionarmos uns com os outros. Naturalmente não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio, realizar o nosso trabalho, o nosso esforço próprio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o quê? O gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. E onde é que a gente começa a ser bom? Dentro do lar. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Se queremos dar passos largos, precisamos começar a engatinhar. Porque é assim para o ser se desenvolver. Para a criança poder andar, se ela não engatinhar primeiro, não sustentar o pescoço, né? É um trabalho, é um esforço. Ela vai cair? Vai. As dificuldades vão aparecer? Vão. Mas é preciso o quê? Persistência. Não é isso? É. 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 É.
alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. Ou seja, nós não vamos usar o raciocínio e o bom senso para tomar as melhores decisões. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. É ela que continua falando. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-nos no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Conquistaremos os patrimônios espirituais, como foi dito anteriormente. Saberemos lidar melhor com os nossos sentimentos, e com o nosso próximo. E aí, o André Luiz, eu não vou continuar aqui, mas ele repara que o Fábio, então, na hora que ela encerra os comentários, ele reparou que Fábio, então, retirou a mão da fronte da dona Isabel, e ele observou que ela entrava a meditar, ficava ainda naquele estado meditativo, como quem sentir o afastamento da ideia em curso. Houve grande comoção entre aqueles que estavam presentes, naquela reunião. E aí a dona Isabel, então, ela abre para ouvir também as crianças. Então procuremos agora conversar um pouco. E aí o capítulo 36 traz justamente o diálogo da dona Isabel com os filhos. Porque ela queria agora ela dar oportunidade para que elas também, os filhos também, pudessem trazer a sua reflexão. E aí, antes desse diálogo entre elas, André Luiz faz algumas observações. Ele diz assim, que no comentário evangélico, ele recolhera observações interessantes. A interpretação do Fábio estava cheia de maravilhas espirituais, que transcendiam a capacidade receptiva da dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. O que ele quis dizer com isso? Que boa parte daquilo que ela comentou, falou, realmente, por um processo de telealimentação, aquilo foi passado a ela. E uma parte também veio um pouco dela. A mensagem foi prejudicada por isso? Não. Pois então, aí eu fiquei pensando, como é que é no trabalho mediúnico também? Não é? Porque muitas vezes o médium fica com aquele receio, e principalmente quando ele está começando, aquela coisa, puxa, será que sou eu ou será que é o espírito? Isso é. Eu frequento uma outra casa espírita também, e lá o dirigente ele diz assim, você está numa casa espírita, você está com pessoas que estão fazendo um trabalho, que é um trabalho mediúnico, você tem os espíritos aqui presentes, você está esperando mais o quê? Então, pouco a pouco, nós vamos ganhando essa confiança também, para que aquelas informações que precisam ser repassadas possam acontecer da melhor forma. Seja com a tua contribuição, ou com a contribuição mais ostensiva do próprio espírito. Desse modo, então, ele continua, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto a nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. E aí o instrutor, o Aniceto, esclarece a ele, não se admirem do fenômeno ocorrido. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade de reter e de conseguir expressar. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Olha que interessante, quer dizer então que aquela história de você
receber aquela informação depende sim do teu grau de compreensão, de raciocínio, de valores, daquilo que você vem acumulando também ao longo do tempo. Só que para isso, dentro do trabalho de desobsessão, por exemplo, que acontece também às quintas-feiras, é muito importante que o médium se esclareça, estude, né? Então, essa reunião anterior aos trabalhos, justamente é para que a gente, né, possa saber como trabalhar isso da melhor forma possível. Quer dizer que o amai-vos e instruí-vos amplia as nossas percepções. Eu diria que é 100% verdade, né? Não é? Eu acho que é. Pois é. Não tem como. Bom, e aí ele continua, né? Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. O Fábio Aleto, né, sentou-se ali junto com o Isidoro, que era o marido desencarnado da Dona Isabel. Ele chegou junto ali da esposa, num impulso afetivo do pai que se aproxima para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. E veja, olha só que interessante, né? Porque obviamente que nem todos aqueles entes queridos que já desencarnaram vão ter a capacidade de estar presente muitas vezes auxiliando a sua família. Correto? Então, também é importante que a gente compreenda que ele está trazendo uma situação onde, em decorrência até da vinculação, do despreendimento, da compreensão que o Isidoro tinha e da permissão dos amigos espirituais, que permitia, obviamente, que ele pudesse frequentar, né, quando a família realizava o evangelho no lar. Porque ali também ele poderia auxiliar, continuar auxiliando de alguma forma. Então essa também é aquela mensagem consoladora da compreensão do processo da morte, de que, obviamente, a morte só existe para o corpo físico, né? Mas de que, obviamente, os espíritos estão nos auxiliando, né, dentro daquilo que é possível, que é permitido. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido 7 anos, aproveitando o momento da palavra livre, perguntou à mãezinha: Mamãe, 7 anos de idade, mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa da Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Aí eu pergunto, será que nós teremos essa serenidade, essa evolução espiritual para dar uma resposta assim para os nossos filhos, se nós estivéssemos naquela condição? Depende. Depende. Do que depende, meu caro? Depende do sentimento que você está na hora. Que é uma coisa interessantíssima, né? Isso aí eu falei uma vez, eu não acho que é pequeno. Não é só aquilo que se faz ou aquilo que se diz, é como se faz, né, a maneira. Estava lá um monte de criança em casa um dia, só que a presença dos petisses superou as expectativas e começou a faltar o rancho, né, o lanche para todo mundo. A moça que estava lá olhou aquilo, administrava isso em casa, e para o horror de um amigo meu que estava lá, que é mais racional como eu, simplesmente ela não teve dúvida, meteu a faca em tudo, repartiu tudo e ampliou o negócio. E aí eu fico olhando e falando assim, mas não se perturbou com aquilo. Por quê?
que ela conhece, ela já passou por isso, ela já aprendeu a lição e não tem jeito, vamos dividir que a solução é essa. Então, quantas mães devem fazer isso e a gente não fica sabendo, né? Sim. Então, você falou isso daí, a participação do Isidoro, parentesco corporal ou parentesco espiritual? O parentesco espiritual continua, compromisso, ele vai lá, muito bonito. Perfeito. Então, mas veja só, nós estamos tratando de uma questão, quando a criança pergunta sobre isso, porque realmente era uma vida muito difícil que eles estavam vivendo naquela situação, após o desencarne do pai, porque o pai era o provedor da casa ali, né? Então, veja, o que eu queria trazer como reflexão é que a gente poderia tirar várias reflexões disso, né? Primeiro se a gente não precisa ir muito longe, não, é só a gente ir ali em Diadema, né? Eu acho que já começa por aí. Segundo, aquilo que muitas vezes a gente reclama, e quando eu falo a gente, eu também me incluo nisso. Quando muitas vezes a gente reclama de algumas situações, de algumas coisas no nosso dia a dia, que a gente não dá valor, que é aquelas pequenas coisas que ela comentou anteriormente, e que ela vai destacar mais para frente também nesse capítulo. E várias questões, se a gente imaginar que hoje nós temos cerca de quase 14 milhões de desempregados no país, e que muitos e muitos buscam na religião, buscam na igreja, na casa espírita muitas vezes, a força para enfrentar aquela situação. E muitas vezes encontram-se muito angustiados, desesperançosos, e se a pessoa realmente não tiver uma visão um pouco mais ampliada do como aquela situação pode ser de aprendizado, que pode ser também de criatividade em alguns aspectos, é muito fácil que a pessoa se deprima. É muito fácil que a pessoa questione a própria presença de Deus na vida dela. Estou falando alguma coisa errada ou não? Então acho que pensar sobre isso também é uma coisa importante, né? Do quão nós precisamos compreender e se colocar um pouco no lugar do outro quando nós estamos fazendo o atendimento fraterno, quando nós estamos conversando com alguém, com algum amigo, com algum familiar que está vivenciando essa situação, quando alguém que nos depara, ou com o qual nós nos deparamos na rua, em alguma outra situação. Estou dizendo que a gente tem que também auxiliar e contribuir com a gorjeta sempre. Não é isso. Cada um sente naquele momento para quem deve dar, como dar. Não estou aqui julgando isso, né? Até porque eu não sou a melhor pessoa para isso. Mas são coisas para a gente refletir, né? Para a gente tentar se sensibilizar um pouco com esse sofrimento do outro, da gente poder ajudar dentro daquilo que a gente pode, né? Acho que esse é o nosso aprendizado. E aí a Joaninha interveio, né, que a filha mais velha, acrescentando: mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. E o que agora a gente vê hoje também, né? Com várias questões aí de saúde, né, etc. Além disso, acentuou Dona Isabel, confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Ela mostra um outro aspecto, a importância da gratidão. Ela procura, através da fala, a hora que ela é firme para tentar explicar, né, para a Marieta, de que, ok, nós estamos passando por alguma situação, mas vamos tentar olhar de uma outra forma. Veja o quanto com o que a gente tem, a gente consegue ter saúde. A gente consegue dar valor naquilo que a gente tem, né? É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos a nossa casinha, temos nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Aí nessa altura da palestra, o Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequena, falou em voz infantil:
É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. A mediunidade da criança ali. E que a Dona Isabel também tinha, porque ela fala, desculpa, aí a Noemi também fala, também vi, desculpa, a Dona Isabel falando para a Noemi, também vi, Noemi, de olhos vivamente brilhantes, papai continua auxiliando-nos. Eles eram de uma família espírita? Não. Então a mediunidade também, né, presente nas pessoas também de outras religiões. E voltando-se para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus, mostrando, trazendo um outro conhecimento, que é para a gente não se desesperar frente ao falecimento ou desencarne de um ente querido, para ter a confiança, né, de que a vida continua, de ter a esperança de que aquela pessoa que partiu cumpriu a sua missão aqui, e que dependendo da sua condição de evolução vai continuar auxiliando os entes familiares ou não, né? E é isso que toda a obra de André Luiz trata, na verdade, entre outros aspectos. Marieta, então, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Por que ela sentia que tudo era verdade? Porque saía do coração, saía aquela energia amorosa, né? De algo que alguém que vivencia uma situação difícil, mas tem a força para enfrentar aquela situação e tem, portanto, a moralidade para passar esse ensinamento a ponto de ser sentido pelos seus filhos. Como Jesus é bom! E se nós não tivéssemos a Senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados, talvez não comam alguma coisa, talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu! A viúva, que se confortava visivelmente ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: muito bem, minha filha. Nunca deveremos reclamar e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas, preenchidas, recheadas, abastadas. Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Lembra, parece que talvez ele não tinha tanta afinidade em termos de valores espirituais. Talvez ele tinha também uma necessidade de resgate junto a essa família e de aprendizado que era diferente do que as meninas também teriam que aprender, vivenciar. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, havia afinidade, como a gente encontra dentro das nossas famílias. Então, entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente: mamãe, que entende a senhora por pobreza? Né? Que é aquele tom desafiador de filho adolescente. Não é assim? Dona Isabel respondeu muito serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem
de grandes possibilidades financeiras, muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Que é aquilo que a gente lê lá que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, né? De que as maiores provas geralmente envolvem a questão da riqueza. Não é isso? Eu não me lembro de quem deu a mensagem, se é Santo Agostinho ou... Né? E mesmo que a juventude, a riqueza, tudo reunido não traz a felicidade. Bem-aventurados os aflitos. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. Pelo conforto viciado que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza e, em vista de muito satisfazer os próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. É um outro ensinamento, né? E geralmente é isso que a gente vê ainda até hoje, né? Que muitas vezes, quando a gente está numa situação de conforto, em vários aspectos, da saúde física, da saúde financeira, etc., né? A gente está menos atento às necessidades do semelhante. Mas aí, quando é conosco, aí, como diria minha avó, o caldo entorna, né? Não é assim? Bom, e, obviamente, apesar daquela profunda opinião, o Rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado, como todo bom adolescente, né? Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. É a resposta do rapaz. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou. E veja, antes de falar o que ela relatou, acho que é importante a gente destacar essa postura que ela tem durante o Evangelho. Sei que tem muitas pessoas aqui, né, que são voluntários lá da creche, que acompanham as mães, as crianças. Veja a importância da firmeza, de que forma a gente tem que agir e mostrar o que é certo, o que é errado, tirar as dúvidas dentro daquilo, né, que é possível, dentro da compreensão do ser. E como nós vamos ver, ele não se satisfaz, quer dizer, ele queria ouvir uma determinada resposta que ele não ouviu. E é assim também que muitas vezes, às vezes a gente vê pais e mães que não tem essa firmeza com os filhos. Aí a criança esbraveja, faz o que quer, né? O castigo que muitas vezes era para ser, né, não é bem o castigo, mas o aprendizado, né? Que era através de você mostrar, né, o que deve ser feito, colocar os limites. E, na verdade, a coisa vai tomando rumo. E principalmente quando não tem esses valores morais cultivados dentro do coração do papai e da mamãe, e tendo essa possibilidade do Evangelho, da leitura, do contato com os assuntos, né, sobre o Evangelho de Jesus, obviamente que fica tudo mais fácil, e as crianças e os jovens mais vulneráveis. E aí é o que a gente vê hoje, de assassinatos, a suicídios, a abuso de drogas, né? Então tudo isso se explica por essa falta também, de alguma forma, não só do amor, mas da disciplina, porque os dois caminham juntos, né? E aí o que ela respondeu então? Não estamos aqui num jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muito alvitres da mentira venenosa, daqueles que querem nos enganar, daqueles que nos querem destacar que as coisas da matéria são mais importantes do que os valores da família, os valores do bem. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Olha a dificuldade dele, e também a gente precisa compreender que
estava sendo sofrido para ele vivenciar aquela situação. De que talvez ele tivesse, quando o pai estava encarnado, uma outra condição, que a família tivesse outra condição, e que agora ele está sofrendo com aquilo. E ele não necessitaria de reprimenda, de uma maneira severa, ou de você tentar fugir do assunto. Mas ele precisava ser tocado no coração com as palavras de sabedoria, com os valores da mãe, que vivenciava aquela situação e que tinha a firmeza necessária para dizer assim, olha, vamos tentar olhar o lado bom da situação. Porque senão ela poderia, junto com a família, ser colocada numa situação de maior vulnerabilidade. Vamos supor que ela aluga aquele salão. Quem vai dizer que o cara iria pagar para ela? Sozinha, e vamos lembrar em que época que está acontecendo aquilo. Mulher, viúva, com as meninas pequenas, ela poderia dançar naquela situação, na verdade, né? E outra, ela tinha fé, ela fazia as meditações, ela refletia para tomar as melhores decisões, pensando inclusive nos filhos. Aí Dona Isabel, então, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação. Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Para ela a importância eram os valores evangélicos, os valores cristãos e não o dinheiro. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, é indispensável, ao seu temperamento, construa, se for agradável, construa casas para alugar. Quando você crescer, for dono do seu nariz, você se vira. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo sagrado para sua mamãe. E se eu insistir? Perguntou ele, mal-humorado e pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme. Se você insistir, será punido. Porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto.